capítulo 9. Atos, capítulo 9. Enquanto você vai abrindo, veja aí se alguém precisa do seu auxílio para encontrar o texto. Minha proposta para esse mês de agosto, meus irmãos, é falarmos sobre a conversão de alguns personagens bíblicos. Hoje falaremos sobre Paulo. Próximo domingo, possivelmente falaremos sobre a conversão de Nicodemos. E assim por diante, até o último domingo, 4 personagens e a conversão, a experiência da conversão desses homens. Atos, capítulo 9, a partir do versículo 1 até o 6, diz o seguinte: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achassem alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Senhor amado, Deus querido, nós te pedimos em nome de Jesus que tu venhas falar à tua igreja nesse instante. Sejamos aqui edificados e desafiados a viver uma vida que te agrade, na sua plenitude. E sejamos aqui desafiados a anunciar o teu Evangelho como o Senhor espera. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Alguém já disse, um homem chamado Karl Marx, viveu lá entre os anos 1818 e 1883. Ele diz que religião é um tipo de droga que deixa as pessoas absolutamente sonolentas. Uma droga que é capaz de fazer com que transforme uma população inteira em massa de manobra. Ele diz isso, ele tem esse pensamento e ele defende isso. E isso passa a influenciar a mente, o coração e a vida de muita gente, de sociedades inteiras. E aí a gente vai ter como consequência disso, por exemplo, o marxismo, que tem como um de seus pilares o afastamento do cristianismo. E o afastamento, na verdade, de qualquer religião, porque afinal de contas a religião é algo que vai trazer prejuízo às pessoas. Uma outra pessoa, um jornalista, que ainda atua, mas alguns anos atrás, ele levantou esse questionamento: que Deus é este? Numa reportagem que ele escreve, ele levanta essa pergunta. Ele diz lá algo mais ou menos assim: que Deus é este que, apesar de se alegar, de dizer de si mesmo totalmente poderoso, porque esse Deus não acaba com o mal que existe nesse mundo? Porque um Deus tão poderoso não faz isso. Ele continua na sua narrativa. Parece que esse Deus, que se diz todo-poderoso, parece que ele fechou os olhos para os inúmeros genocídios, para as vítimas do nazismo, para a fome que dizima milhões de pessoas. E aí ele pergunta no final: será que esse Deus não vê que o horror está vencendo, que a morte está vencendo, que a fúria está vencendo, que o ódio está vencendo? Que Deus é este? Pergunta
Reinaldo Azevedo. Alguns de vocês aqui talvez o conheçam. Que Deus é esse? E parece que essa pergunta, meus irmãos, é uma pergunta recorrente, se não na boca, no coração de muita gente. Hoje, amigos e familiares, muitas vezes nossos, dizendo que creem em Deus, que Deus de fato existe, dizem isso, mas caminham com aquele slogan popular: cada um por si e Deus por todos. Ou quem sabe com aquele outro que diz assim: Deus deixou o livre-arbítrio, portanto cada um vai decidir no final aquilo que é melhor para si. Então cada um com a sua religião, cada um com a sua crença, cada um com o seu modo de entender Deus. Agora a religião como um todo, a partir sobretudo de Marx, lá no século XVII, XIX, melhor dizendo, século XIX, ele tem-se na sociedade a ideia de que religião deve ser expurgada, deve ser deixada de lado, e ainda que isso não seja explícito, é implícito, porque hoje a gente tem muita gente entendendo que religião não vai ajudar muito, não. Ou se no máximo ajudar, é para apenas ter ali alguns momentos mais leves, para esquecer um pouco os problemas da vida. Então há aí um convite, não é isso? Para ir numa igreja, para ouvir aquilo que vai ser uma mensagem que pode aliviar momentaneamente, de maneira imediata, algum tipo de sofrimento, mas chega-se apenas até aí, o limite é esse. Não há ideia de comprometimento com o Senhor, de envolvimento com Ele, de entrega de vida ao Senhor dos Senhores. Veja que talvez Paulo vivia uma realidade parecida com essa. E aí nós temos agora um homem extremamente religioso. E é bem possível que você conheça pessoas religiosas, talvez pessoas dentro da sua casa, na sua família, amigos seus. Paulo era assim um homem extremamente religioso, um homem que entendia de si mesmo que Deus existia e ele cria nisso. No entanto, ele não enxergava a sua própria vida, ele não sentia o seu coração, o coração de Deus, ele não via Deus de fato consigo, ele não vivia pela fé. Ao contrário, Paulo era um homem que vivia sob o jugo da instituição. E no caso específico, alguns aqui, se não todos, vão se lembrar que ele era judeu, da religião judaica, legalista até a raiz do cabelo, um homem religioso em todas as suas direções, e que, portanto, vivia sob os ditames dessa religião, uma religião que exigia dele um comportamento tal e uma fidelidade completamente absoluta. Olhe para mim, Paulo não era um homem que vivia sob a experiência de Deus na vida dele. Paulo era um homem que vivia a partir da experiência da religião institucional. Paulo estava sendo então controlado por uma religião e não por Deus. E agora talvez a gente precise fazer um parênteses aqui, para que, ainda que de uma maneira extremamente cuidadosa, talvez a gente até concorde um pouco com Marx. Lembram-se dele? Karl Marx. Porque a religião, enquanto instituição, sozinha, sem Deus, ela não produz nada além de manipulação. É isso que ela produz. Qualquer instituição sem Deus vai produzir seres que vão segui-la cegamente, sem entender ou sem pensar naquilo que de fato está fazendo. Basta você olhar à sua volta e você vai constatar essa realidade.
aqui mesmo no nosso país, aqui mesmo na nossa cidade, e possivelmente com amigos e familiares. Veja, Paulo era escravo de uma religião. Ele era escravo, portanto, das suas próprias vontades, ou seja, das vontades humanas, não da vontade divina. E quanta gente age assim hoje? Quanta gente diz acreditar que está servindo a Deus, mas na verdade, observe isso, está servindo a si mesmo. Gente que não sabe, mas gente que precisa ser transformada, mudada, precisa, observe isso, começar do zero no seu relacionamento com Deus. Gente que precisa nascer de novo, mas não sabe disso. Semana que vem, se você puder estar aqui, você vai aprender comigo aqui juntos. Vamos aprender a respeito da conversão de Nicodemos. Deixa eu dar um spoiler aqui. Nicodemos também era um homem religioso. Talvez, de certa forma, tanto quanto ou mais até do que Paulo. Ele era um fariseu, um homem profundamente conhecedor da lei. Mas a semelhança de Paulo, também não conhecia o Senhor. Vamos conhecer essa história no próximo. Voltemos aqui para Paulo. Paulo não sabia, mas ele seria totalmente transformado por Deus. Teria uma nova vida, teria uma nova razão de viver. Porque até então, a razão da existência dele era um negócio chamado religião. Ele girava em torno da religião institucional daquela época. E ele acreditava, como vamos pontuar daqui a alguns instantes, ele acreditava piamente que ele era um homem feliz por causa disso. Um homem realizado, que não precisava de mais nada. Agora vejam, todos que desejam de fato, sinceramente, honestamente, servir a Deus, como Paulo serviu, todos esses. E se você que está aqui hoje à noite, você de alguma maneira carrega isso no seu coração, deseja servir ao Senhor, você deve ter em mente 3 grandes verdades que Paulo conheceu. Você quer servir ao Senhor, você quer ter um relacionamento mais profundo com Ele, mais do que você tem tido até hoje. 3 verdades que eu e você precisamos guardar. A primeira delas: um homem sem Deus é um homem sem vida. Sem Deus. Parece um paradoxo aí, o que eu vou dizer aqui, mas viver sem Deus é sinônimo de viver sem vida. Sem Deus igual a sem vida. Ausência de vida. O salmista lá no Salmo 14 diz que é tolice asseverar que Deus não existe. É tolice. Pessoas sem Deus estão mortas do ponto de vista espiritual. Estão mortas. Quem diz isso é o próprio apóstolo Paulo, lá na frente, escrevendo uma de suas cartas. Nós vamos fazer referência a isso daqui a alguns instantes. Mas observe, o verso 1 que nós lemos há pouco aqui, no capítulo 9, diz o seguinte: que este homem, ele respirava ainda ameaças de morte. Ainda, a expressão ainda aqui traz a ideia de continuidade, ou seja, ele continuava sem parar, nessa altura da sua história, sendo ali uma ameaça a todos aqueles que ele, Paulo, entendia serem cidadãos não dignos. Ele ainda tinha esse pensamento, essa ideia de que qualquer pessoa, qualquer ideia, qualquer comportamento diferente daquilo que ele entendia ser o relacionamento correto com Deus era uma ameaça, e portanto ele ameaçava essas pessoas. Mas o texto diz que ele respirava ameaças de morte. A ideia aqui, meus irmãos, lá no original, é de um cavalo absolutamente agitado, bufando. Pensem nesse cenário. Me perdoem a expressão aqui, mas é aquela ideia de um bafo no cangote, sabe?
texto diz, ele respirava ameaças de morte. Um hálito pesado aqui na nuca, daqueles que ele entendia ser inimigo dele e da religião dele, porque o que ele defendia era uma religião, uma instituição. E havia, naquela época, aqueles que eram chamados de os do caminho. O nome cristão vai surgir depois. Naquele tempo, aqueles que amavam a Jesus, que seguiam o Senhor, eram chamados de os do caminho. E a palavra de Deus diz que Paulo perseguia esses que eram os do caminho. E perseguia como que um cavalo bufando atrás deles, desejando-lhes a morte. Porque Paulo, você vai ver logo, melhor dizendo, antes do capítulo 9 aqui de Atos, capítulo 8, diz lá no finalzinho do capítulo 8 que quando Estevão morre apedrejado, diz o texto que Paulo aprovava aquilo. Paulo batia palmas e dizia: está certo o que está sendo feito com este homem Estevão, porque ele é o inimigo da fé, da minha religião, da instituição que eu sei. Estou querendo enfatizar a você que, dar de boas intenções, Paulo estava absolutamente equivocado, porque ele não era escravo e servo do Senhor, dos senhores, do Criador do universo. Paulo era escravo simplesmente de uma instituição e de um pensamento absolutamente rasteiro, que engana, que mente e que faz com que pessoas, milhões e milhões, ainda hoje, permaneçam cegas espiritualmente. E eu enfatizo que aquilo que Paulo enfatizou, permaneçam mortas do ponto de vista espiritual. O que saía da boca daquele homem era um cheiro de morte. Até porque, meus irmãos, o que estava correndo nas veias de Paulo, de Saulo, chamado aqui, era a morte. A morte estava no interior daquele homem. Ele não sabia disso, mas aquilo corria nas entranhas dele. Em Paulo não havia vida, apesar de uma vida agitada. E é exatamente essa situação em qualquer pessoa hoje que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida pessoal. Do ponto de vista espiritual, as Escrituras Sagradas diz que a realidade é uma realidade de morte. Olha para mim, Paulo acreditava que ele estava vivo, que ele estava vivendo, como eu disse há pouco, e volto a dizer que ele estava vivendo uma vida feliz, alinhada com os propósitos de Deus, com os planos e projetos dele. Mas veja, ele estava enganado. Ele estava crendo numa mentira, mas ele não sabia disso. Veja, ele estava, do ponto de vista espiritual, ele estava morto, mas ele não conseguia reconhecer essa realidade até aquele momento. Agora, quanta gente hoje acredita ter um relacionamento com Deus e acredita nisso honestamente? Honestamente. Se você sair da sua casa e bater palma nos seus vizinhos, conversar com eles, mesmo que você não tenha muita proximidade, e você fizer essa pergunta: olha, você acredita em Deus? Eu aposto, e tenho certeza que eu ganho essa aposta, que no mínimo 90% das pessoas com quem você vai, para quem você vai fazer essa pergunta, essas pessoas vão dizer: eu acredito em Deus. Estou dizendo 90% no mínimo. Essas pessoas vão dizer: eu acredito em Deus. Mas veja, a semelhança de Paulo, elas na verdade estão vivendo um relacionamento não com Deus, mas veja, elas estão vivendo um relacionamento com elas próprias, com elas mesmas, não é com Deus, porque o relacionamento delas é com a vontade delas, é com os desejos delas, é com as ambições delas, é com os sonhos delas, com os projetos de vida que elas têm, não é com Deus. É um relacionamento, Paulo tinha, portanto, um relacionamento consigo mesmo. Essa era a realidade de Paulo.
Até porque, meus irmãos, alguém que está morto, ainda que do ponto de vista espiritual, jamais vai se relacionar com outras pessoas, ou com alguém fora dela. Vai se relacionar só com ela mesma. Eu diria aqui de maneira absolutamente singela, eu reconheço isso, mas eu diria aqui que a experiência de um defunto é única e exclusivamente consigo próprio, se autodegenerando, se autoconsumindo, até não sobrar mais nada. Me perdoe, eu estou descrevendo aqui o que ocorre com um cadáver, porque é exatamente isso que acontece quando alguém está morto. As coisas estão... Existe algo acontecendo ali naquele cadáver, mas é só com ele mesmo. Não tem nenhuma ligação com aquilo que a gente vai chamar de externo ou de exterior. É só com ele. Se existe algum sinal de vida que se possa chamar de vida ali, é só com ele. É algo em si mesmado. Mas olha para mim, o morto reconhece isso. O morto percebe isso. Ele tem consciência da sua realidade. Ele não tem. Ele não sabe o que está vivendo. Ele não sabe que a realidade dele é essa. Observe que, escrevendo a igreja de Éfeso, como eu falei há pouco, Paulo aponta a razão pela qual ele era infeliz e ele não sabia. Paulo, depois dessa experiência que ele está vivendo aqui em Atos capítulo 9, posteriormente ele escreve essa carta para aquela igreja da cidade de Éfeso, e ele diz lá: eu não era feliz, e eu não sabia que eu não era, eu achava que eu era, mas eu não era. E ele diz o motivo pelo qual ele não era uma pessoa feliz. Ele diz lá: eu estava morto. Eu estava morto. Na verdade, ele usa a expressão no plural, a terceira pessoa do plural. Ele diz: nós estávamos mortos. Nós estávamos nessa situação. E aí eu destaco pontualmente aquilo que Paulo diz lá para a igreja de Éfeso, quando ele diz nós. Ele se coloca nessa situação onde outros também estavam na mesma realidade. Paulo e mais um número incalculável de pessoas, portanto. Segundo as Escrituras Sagradas, a vida só é possível, portanto, meus queridos, se recebermos do Senhor essa vida. Não há possibilidade de ter vida sem a ação inicial do Senhor. Não há. Efésios capítulo 2, versos 4 a 6, ainda aqui com um corte aqui. Paulo diz lá: Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, veja, a iniciativa é dele, e estando nós mortos nos nossos delitos, ele nos deu vida, e ele nos ressuscitou, ele nos deu aquilo que nós não tínhamos. Nós não tínhamos vida, embora achássemos que tivéssemos. Paulo está vivendo essa realidade aqui conosco. Todo homem sem Deus é um homem sem vida. É um homem sem vida. Primeira verdade é essa. Segunda verdade: um homem sozinho tem condições de se mudar, ou mudar-se a si mesmo. Permita uma ênfase demais aqui. Sozinho, o homem não pode mudar-se a si mesmo. Não pode produzir uma autotransformação do ponto de vista espiritual. Essa que Atos 9 descreve aqui. Para que haja uma verdadeira mudança de vida, uma verdadeira mudança de rumo, de trajetória, é preciso Deus agir. Eu fiz referência a isso há pouco e enfatizo agora. É necessário que Deus entre na história, porque se isso não acontecer, nada vai acontecer. Nada vai mudar. É preciso que Deus vá ao encontro. Observe que Paulo então continua aqui, e agora eu quero utilizar a expressão aqui de certa forma figuradamente. Paulo continua a sua trajetória sem mudar de rumo e sem mudar de direção. Ele está indo em direção a Damasco e ele vai paulatinamente naquela direção. Ele não muda, ele vai seguindo o seu projeto de vida, ele vai seguindo na direção que ele mesmo traçou. Olha
Olhe para mim, quanta gente, quantos de nós, quantos cidadãos e cidadãs estão vivendo a sua vida seguindo ali o seu dia a dia, sem ir para a esquerda, para a direita, ótimo, está indo bem, parece que a coisa vai caminhando conforme deveria ser, as coisas estão bem. Paulo está indo em direção a Damasco e parece que tudo está bem. Ele não muda de direção, ele não vai para um outro local, para um outro caminho, não, ele segue o caminho que ele definiu. Mas no versículo 3 diz assim: seguindo ele estrada fora. Na vida de Paulo, as circunstâncias vão se alterando ao redor, nessa trilha que ele está seguindo. De maneira figurada, eu digo aqui, ele está indo em direção a Damasco, estrada fora, as paisagens mudam, os rostos mudam, porque ele vê uma pessoa, depois outra e outra, as pessoas vão mudando na vida dele, as cores vão mudando, as motivações vão mudando, mas Paulo não muda, ele continua sendo o mesmo, exatamente como na história de todos, antes de ter um encontro com o Senhor. A vida continua a mesma. À medida, meus irmãos, que por vezes vamos avançando no tempo da nossa história, da nossa vida, surgem ali novos amigos, não é verdade? Por motivos variados, pode surgir uma nova família. Eu estou fazendo referência ao fato de, às vezes, ser solteiro e depois se casa, então você tem uma nova família por causa disso. Tem novos aprendizados, novos lugares para morar, novas profissões, novos isso, novos aquilo, e aí o tempo passa, o cabelo vai ficando um pouco mais branco, as rugas vão aparecendo, os músculos vão ficando mais flácidos, mais frágeis, e aí a gente vai tendo mais experiência de vida, a história vai caminhando, mas se nada mudar na nossa vida, e sobretudo se Deus não entrar nessa história, continuaremos a ser o que sempre fomos, e pessoas continuam a ser o que sempre foram, porque nada muda diante daquilo que a realidade de Deus pode fazer. Mas veja o que a sequência do texto diz aqui no versículo 3. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se da cidade que ele tinha planejado chegar, o que acontece aí? O que o versículo diz? Subitamente, de repente, sem ele esperar, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Algo acontece sem ele esperar, sem ele desejar, sem ele pedir, sem ele imaginar que aquilo aconteceria. O próprio Deus então se manifesta ali. João 8,12 diz sobre Jesus dizendo de si mesmo: eu sou a luz do mundo, eu sou a luz. Essa luz que é Jesus se manifesta ali, aparece para Paulo. Por causa disso, como consequência disso, Paulo passa a enxergar claramente quem ele é. Agora, ele não está mais cego, agora ele não está mais em trevas, em escuridão. Agora tem luz naquele ambiente, agora tem luz naquele cenário, e com luz ele consegue não apenas ver aquilo que está em torno, mas principalmente ele consegue ver a si mesmo, a si próprio. Ele consegue enxergar claramente quem ele era e qual era o mundo em que ele se encontrava. Paulo subitamente tem a sua vida transformada. Mas atenção, eu queria que você observasse isso. Não é a queda que muda Paulo. Não é o fato dele cair daquele cavalo que faz com que ele tenha uma vida diferente. Não é o problema, olhe para isso, não é o problema que ele está vivendo ali que vai transformar a vida de Paulo, não é. Assim como não é, eventualmente, a cura súbita de uma doença, ou quem sabe um súbito crescimento econômico na conta bancária,
ou quem sabe a chegada de uma criança em casa, ou o surgimento de um grande romance. Não é isso que efetivamente transforma vidas de maneira radical. Nada disso de fato transforma um homem na sua essência. Pode produzir algumas mudanças imediatas, mas essencialmente qualquer uma dessas coisas que eu listei aqui não muda ninguém. Por quê? Porque todas essas coisas, ainda que não frequentes, não aconteçam todo dia, a cura de uma doença, o crescimento econômico, um romance, não, essas coisas não acontecem com frequência, mas eu diria, fazem parte da vida. No entanto, o texto aqui, sobretudo entre os versos 4 e 5, vai afirmar que Paulo ouviu uma voz, e essa voz perguntava o seguinte: por que me persegues? E aí Paulo então pergunta: quem és tu? De quem é essa voz? E a resposta foi exatamente essa: eu sou Jesus, a quem você vem perseguindo há anos. E aí Paulo então vai entender que a vida dele, a razão da existência dele, era uma razão absolutamente equivocada. E tudo aquilo que ele havia construído até então se desmorona do dia para a noite. A razão da existência dele cai por terra, porque ele achava que perseguia alguém que de fato era inimigo não apenas dele, mas da instituição, da religião, e que alguém que portanto fazia mal. E agora, alguém que ele entendia adorar e servir é aquele que ele, sem saber, estava perseguindo. Ele estava absolutamente cego e ele não sabia. Ele estava absolutamente surdo e ele não sabia. Ele estava morto espiritualmente e ele não sabia. Com isso, meus irmãos, ficam claras aqui duas coisas. Não fosse a ação de Deus, Paulo continuaria morto e sendo mesmo em direção a Damasco, vivendo seus projetos de vida como ele tinha vivido até então. Não fosse a ação de Deus, Paulo seria o mesmo e não mudaria a sua vida. A segunda coisa que precisa ficar muito claro aqui é que a ação de Deus, naquele instante, naquele momento, muda ali a essência de Paulo. Muda Paulo de dentro para fora. Não muda apenas um comportamento ou outro. Paulo, se fosse hoje, observe, Paulo, se tivesse sofrido apenas uma mudança externa, Paulo talvez, entenda o que eu vou dizer aqui, Paulo talvez passasse apenas a frequentar uma igreja, uma instituição. Paulo talvez passasse a ter alguns comportamentos semelhantes ao que um religioso tem, mas não passaria disso. O que está acontecendo aqui é uma mudança essencial, e não apenas parcial, ou apenas a construção de um estereótipo aí. Paulo muda na sua essência. Ele mesmo diz de si próprio, Paulo, lá em Gálatas capítulo 20, capítulo 2, versículo 20. Paulo diz assim: não sou eu mais quem vive, mas agora quem vive é Cristo. E esse viver, essa vida minha aqui, que vocês observam, que eu tenho aqui na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Paulo está dizendo: a minha referência é Deus, não sou mais eu, não é a minha vontade, não são os meus projetos, é Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Veja, Paulo, devido a essa experiência pessoal com Deus, Paulo passa a entender que a vida dele não gira mais em torno dos seus próprios interesses, dos seus próprios projetos, ainda que sejam interesses e projetos legítimos, necessários, saudáveis, às vezes para a família, para o seu próprio bem. Ainda que seja assim, Paulo diz: eu não vivo mais por causa dessas coisas, eu vivo agora por causa do Senhor. Eu queria que você entendesse, compreendesse, meu amado, que Paulo agora, ele enxerga isso como
como uma fonte de alegria. Servir a Deus, servir a Jesus, não era peso, não era algo desconfortável, era um prazer. Você tem prazer de estar com a sua família? Eu tenho. Você tem prazer na sua profissão? Eu também tenho. Você tem prazer nos bens materiais que Deus permitiu que você adquirisse? Eu também tenho. Mas quando alguém é mudado na sua essência, esses prazeres todos, ainda que sejam legítimos, eles passam a ser parte de um segundo projeto. Porque o projeto principal, quando a sua essência muda, quando a minha essência muda, quando a nossa essência muda, o projeto principal passa a ser alguém chamado Deus. E tudo passa a girar em torno dele. E aí a gente passa a perguntar: Deus, o que o Senhor quer que eu seja? Aonde que o Senhor quer que eu vá? Com quem o Senhor quer que eu me case? Que profissão que o Senhor quer que eu tenha? Que lugar que o Senhor quer que eu frequente? Que tipo de vocabulário que o Senhor quer que eu tenha? Que tipo de roupa que o Senhor quer que eu use? Com quem? Com que tipo de pessoas? Com quais pessoas o Senhor quer que eu me relacione? A gente passa a perguntar tudo para Deus, porque Ele passa a ser o dono, Ele passa a ser a referência, Ele passa a ser aquele diante do qual nós dependemos para ser felizes. A felicidade deixa de ser os bens materiais, em primeiro lugar. A felicidade deixa de ser a família, em primeiro lugar. A felicidade deixa de ser o cuidado com a saúde, em primeiro lugar, porque em primeiro lugar está agora Deus. Primeiríssimo. Essa foi uma mudança essencial que ocorreu com Paulo. Até então, o que havia em primeiro lugar na vida de Paulo era um negócio chamado o que mesmo? Religião. Para Paulo, religião era a grande referência. Mas agora, o Deus da religião passa a ser a sua referência. O Deus da religião. Eu quero terminar aqui, meus irmãos. Terceira verdade que você precisa levar para casa hoje é: o homem que Deus transforma, ele recebe vida. Os versos 4 a 6, temos ali um diálogo entre Jesus e Paulo. Versículo 4: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas se levante e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. A última fala é: se levante. Porque você agora tem vida. Se levante. Um diálogo, meus irmãos, que vai levar Paulo à conclusão que ele estava sendo adversário do próprio Deus. E aí então Jesus termina dizendo a ele: se levanta. Paulo então se levanta, mas agora ele é um novo homem e ele tem uma nova vida. Uma vida que foi mudada por Deus. Uma vida que foi completamente moldada e transformada pelo Senhor. Reinaldo Azevedo pergunta: que Deus é este? Que Deus é este? Bem, eu entendo que a resposta é essa. Reinaldo Azevedo, ouça a resposta. Deus é aquele que abençoa, mas sobretudo que salva tantos quantos o fizerem Senhor e Salvador de suas vidas. Esse é Deus. Portanto, meus irmãos, eu queria que você guardasse isso. Vamos pregar a palavra de Deus em todo o tempo. Vamos pregar o Evangelho da graça, a fim de vermos pessoas sendo salvas do inferno. Porque é para lá que as pessoas estão indo. É para lá que Paulo estava indo. É para lá
Eli estava indo. É para lá que Moisés, Pedro, é para lá que Fábio estava indo. É para lá que você está indo. E é de lá que ele salva pessoas. Eu não sei como está a sua vida hoje. Eu não sei. Porque sabe quem conhece o seu coração? Estou falando com gente aqui que, como eu, tem uma religião. Paulo era um homem religioso. Mas quem conhece o nosso coração é Deus. Quem conhece aquilo que está lá dentro é só o Senhor, porque é Ele que enxerga. A Bíblia diz que o homem conhece o exterior, mas Deus conhece o interior. Eu não sei como está seu coração, eu não sei como está sua mente, eu não sei como está sua alma. Deixa eu dizer uma coisa muito sincera para você, eu não sei exatamente para onde você está indo. Se você está indo para o céu, eu não sei se você tem noção exata daquilo que é a sua vida hoje. E por isso eu quero convidar você, a se for o caso, independente da religiosidade que você tem aí dentro de você, se for o caso, se você se sentir constrangido, não pelo pastor, mas pela palavra de Deus, pela história de Paulo, e por aquilo que foi narrado aqui hoje, e pelas consequências que poderiam ocorrer se Paulo não tivesse aquele encontro pessoal com o Senhor, constrangido por isso, e possivelmente constrangido pela própria ação do Espírito Santo. Você sozinho, no seu coração, você chegue diante do Senhor e diga: Deus, eu quero entregar a minha vida para o Senhor. Eu quero colocar o meu coração diante de Ti. Eu quero dizer para o Senhor que a minha vida precisa de Ti, precisa da ação do Senhor em mim. Eu preciso que o Senhor me transforme. Eu preciso que o Senhor me faça um novo homem, uma nova mulher. Eu preciso de mudança de vida. Eu preciso que o Senhor trabalhe na minha essência. Eu preciso que o Senhor me converta. Eu preciso. Se você sentir essa necessidade, eu quero dizer a você que quem está falando contigo é o próprio Deus. Se você está sentindo, ou se você vier a sentir essa necessidade de mudança e ascensão, se você sentir a necessidade de um encontro pessoal com o Senhor, eu quero que você saiba que isso é iniciativa de Deus, é o amor de Deus começando a atingir você, alcançar o seu coração e abraçar você. Eu quero dizer finalmente para você não resistir, que a não resistência vai fazer você a pessoa mais feliz assim, independentemente da sua família, dos seus bens, dos seus projetos de vida pessoal. Aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para que você vá para o céu, para que você seja realmente uma pessoa feliz. Vamos orar?